Olá pessoal, meu nome é Rogério Queiroz, sou diretor da Escola de Osteopatia de Madrid e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o nosso coordenador pedagógico, Vinícius Decache, que está fazendo um trabalho incrível sobre a parte pedagógica, né? Além do ensinar os conteúdos de osteopatia, a gente tenta dentro da escola realmente formar osteopatas. E daí a conversa vai ser um pouquinho sobre isso, sobre qual que é essa vertente nova da escola pedagógica, tudo que ela envolve para a gente alcançar esse objetivo. Então, aproveitando aqui o Vinícius. Vinícius, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E queria que você contasse um pouquinho para a gente, para você, o que significa isso, além de ensinar osteopatia, formar osteopata. Bom, Rogério, obrigado pelo convite mais uma vez. Tá? Olá, todo mundo. É uma pergunta já profunda de início, né? Porque isso envolve uma reflexão minha sobre o que é eu me sentir osteopata, para que eu possa tentar trabalhar isso num contexto maior, que é a formação de osteopatas. Então, primeiramente, uma missão intensa, que eu já te agradeço por me colocar nesse barco, para a gente remar junto. E quando a gente começa a estudar um pouco sobre educação, a gente vê que esse mote não é só nosso, tá, da osteopatia. Antes dos anos 2000, a Unesco já estava dizendo que a gente precisaria ensinar para a vida, então formar o indivíduo para a vida. Então, quando a gente vê hoje alunos da formação em osteopatia querendo buscar esse aprendizado para a vida na nossa instituição, através da osteopatia, isso mostra para a gente quão puro é esse nosso trabalho. Né? Então, eu me sinto muito honrado em poder ajudar os alunos a botar cada pedrinha dessa nesse trajeto deles, nessa missão, né, deles no caminho. Perfeito. E tem uma coisa que a gente já se preocupa há muito tempo e que eu vejo que não é o tradicional. Muitas vezes, quando alguém se forma em alguma coisa, seja em fisioterapia, seja em medicina, seja em osteopatia, às vezes dá a impressão que, como ele sabe fisioterapia, como ele sabe osteopatia, ele sabe ensinar osteopatia, ele sabe ensinar fisioterapia, né? E o que a gente vem percebendo é que não é bem assim, que realmente os professores têm que aprender a ensinar, aprender como dar essas aulas. É algo que a gente já vem dentro da Escola de Madrid trabalhando há bons anos, né? Como formar os professores. E queria que você contasse um pouquinho desse processo, né? Porque você que ultimamente passou por isso, né? De aluno a monitor, supervisor, até chegar a professor, e hoje em dia, com esse tipo de questionamento, que foi fazer uma pós-graduação em pedagogia, em ensino, com esse tipo de questionamento de como ensinar a ensinar, né? Então não é mais ensinar osteopatia, é ensinar a ensinar. Adoro as perguntas que vêm, né? Sempre muito superficiais. De fato, eu nunca vi um programa de formação docente tão forte, igual a gente tem na escola hoje. Não é uma percepção só minha. A gente tem alunos que são professores de graduação, que são mestres, que são doutores. Eles falam, olha, para virar professor aqui na escola de Madrid é um nível muito alto. É um nível muito alto. E não é um alto só de dedicação, de estudo, como você falou. Isso é uma coisa óbvia. Para ser um professor, eu tenho que ter um estudo da parte técnica bem alinhado, vamos botar assim. Mas se a gente botar numa ordem de tempo, o mínimo para uma pessoa hoje ser professora da Escola de Madrid são 8 anos. Então eu tenho 5 anos de formação enquanto aluno, depois pelo menos 3 anos como monitor, para que depois eu possa fazer uma prova de professor e aí entrar nesse quadro.
eu poderia falar que a formação docente ela acontece depois que termina a formação da escola, mas não é. A gente, enquanto aluno, já está sendo formado também como professor. Quando eu entendo o que está acontecendo com o meu paciente, tenho que explicar para ele, isso envolve uma habilidade docente que o osteopata tem que ter. E a gente está sendo trabalhado como docente, nem sente que está sendo trabalhado, né? Quando a gente se forma, depois de 5 anos da especialização, a gente tem encontros, que são encontros online, onde a gente consegue treinando os monitores nas necessidades que eles vão ter em sala de aula, para as atividades de cada módulo que eles vão ter, seja uma aula presencial, seja uma curadoria, seja uma tutoria, seja uma mentoria, sejam eventos de prática clínica supervisionada que ele pode ter. A gente tem encontros, treinamentos anuais, onde a gente pode fazer dinâmicas de grupo, dinâmicas de sala de aula, onde a gente vê que para ensinar um conteúdo, de fato, eu preciso saber muito mais do que apenas uma questão técnica de sala de aula, né? Principalmente quando a gente coloca um foco, né, uma luz em um assunto que tá em alta hoje, que são as dificuldades de aprendizado. É uma coisa que até, vamos dizer, 5 anos ou um pouquinho mais, isso era visto como um mimimi, né? Não está aprendendo porque não quer sentar para estudar, não tá aprendendo porque não tem foco, porque não tem dedicação, porque não... A gente vê que não é bem assim, né? Talvez a própria pandemia tenha escancarado isso para a gente, onde a gente começou a ter um olhar sobre saúde mental que a gente não tinha. A gente começou a ficar exposto às dificuldades que a gente tem em relação a ensino e aprendizagem. Então eu posso dizer que hoje, né, posso dizer bem tranquilo e bem feliz que a escola olha para isso. Então a gente, alunos que têm peculiaridades em sala de aula, a gente já consegue identificar e acolher para que eles possam ter uma experiência igual a de quem não tem nenhuma peculiaridade. Então, e isso é muito mais do que saber fisioterapia, muito mais do que saber osteopatia ou biomecânica. Tem uma coisa que da escola, lá atrás, né, todo mundo fala pra gente, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, mas ninguém ensina a como estudar, né? Isso também é uma preocupação que a gente vem tendo, né? Como potencializar os estudos do aluno, como que ele pode melhorar o rendimento dele através de técnicas de estudo, através de mudanças de hábitos de vida e tudo mais, e que isso, no final das contas, faz toda a diferença no processo de aprendizagem, que é mais importante até o processo de aprendizagem do que o processo de ensino, muitas vezes, né? E uma coisa que eu venho pensando bastante, Vini, queria ouvir tua opinião também, que a gente já faz anos que está falando de que o conteúdo ele já não é tão importante de ser passado. Que antes a gente entrava no Google e fazia uma pergunta e o Google, de alguma forma, procurava um texto em algum lugar para que respondesse nossa pergunta. Agora a gente já está na era do ChatGPT, né? Você pergunta e ele elabora um texto para te responder. E que isso é uma tendência muito grande e que, assim, todo mundo vai ter o que quiser aprender na sua frente, na tela ou no papel, se quiser imprimir, né? Ou seja, o conteúdo em si já não é o que é tão importante e muito mais outras coisas que estão envolvidas. Eu queria que você contasse um pouquinho de como você vê isso, né? E como que fica também a questão e a opção hoje em dia pelo modelo híbrido de ensino. O que a gente está vendo hoje em dia é uma facilidade de desenvolvimento das competências cognitivas. Então, aquilo que a gente investia muita energia para decorar um número de telefone, né? Uma tabuada, ou até uma forma de escrever um texto, o próprio ChatGPT, você cria um texto e você diz, olha, faz esse texto agora como se fosse o Didi Mocó falando.
e vai botar um texto como se fosse o Didi Mocó falando. E isso é uma habilidade cognitiva que o computador está assumindo. O que a gente vê é que cada vez mais as habilidades socioemocionais estão sendo necessitadas. Então, a capacidade de empatia, de compaixão, de estar presente no momento que você está fazendo uma atividade, né? Então, esse é um olhar muito importante já para a gente. O que de fato está sendo priorizado em sala de aula, no mercado de trabalho, né? Quais são as competências que a gente tem que formar esses alunos desde o ensino básico, depois fundamental, até o superior. E isso, óbvio, que vai respingar também na formação de especialização, como a nossa. Então, só do fato da gente já entender que o aprendizado baseado em conteúdo ele já não se sustenta há mais de 15 anos, que é o aprendizado em competências que ele tem que ser considerado para uma educação de qualidade, isso já é mais do que meio caminho andado. O ensino híbrido, ao meu ver, ele auxilia muito nessa oferta. Ele auxilia muito, porque como ele é híbrido, ele tem mais formas de ofertar um conteúdo. Existe algumas crenças ainda sobre o modelo híbrido, que aos poucos elas vão caindo, mas ainda existe a percepção de que o ensino híbrido é aula online e depois aula presencial, quando não pensam que o híbrido é só aula online. E, na verdade, o ensino híbrido não é isso, né? O ensino híbrido é um ensino misturado. É um ensino que tem várias formas de você absorver, de você interagir com o conteúdo. Então, a grosso modo, o ensino híbrido não precisaria nem de uma aula online para ser híbrido. Então, a gente já oferecia o ensino híbrido antes do online. Porque em sala de aula a gente já fazia dinâmicas em grupo, dinâmicas individuais. Eu tinha um momento de estudo sozinho, um estudo coletivo. Sala de aula invertida, Exato. Prática supervisionada, gamificação. A gente já tinha tudo isso acontecendo. A gente já utilizava métodos ativos de aprendizagem. Só que com a tecnologia avançando com passos gigantescos, não tem como a gente ter um modelo de ensino que não contemple a internet, que não contemple gravação. Não ter isso hoje para o aluno é privar o aluno de algo bom, de algo moderno e de algo que vai fazer ele aprender mais. Então, assim, o híbrido é o caminho não do futuro, do presente, né? Inclusive, tem estudos mostrando que quando você assiste uma aula, seja ela presencial ou online, de todo o conteúdo que muitas vezes um professor ensina, 30% é o que a gente consegue absorver, né? Então, quando de repente você está num presencial e o professor explicou aquilo, você ficou com aqueles 30%. A partir do momento que você tem um modelo híbrido, que aquela aula está gravada e que você pode dar um pause, fazer suas anotações, procurar num livro de anatomia, volta, ouve de novo, daqui 2 semanas escuta aquela aula de novo, ou seja, você consegue potencializar em muito esse índice de retenção, né? Então, é uma questão de você utilizar o que é bom da tecnologia a favor do aluno, né? E como disse, você não privá-lo do que é bom nessas metodologias de aprendizagem. E tem uma coisa que me chama muita atenção nisso, que a gente está cada vez mais tentando ficar longe de internet, de aparelhos dessa forma, porque eles vão consumindo o nosso dia. E é legal você trazer esse contexto, porque em reunião de professores, monitores, a gente vem conversando exatamente sobre isso. Que é, olha, existe um risco também da exposição excessiva ao telefone, a um computador. Então, a gente não quer de forma alguma, como instituição, deixar o aluno preso num computador, preso num telefone, porque a gente sabe que isso atrapalha a parte cognitiva. Então, inclusive, os treinamentos que a gente dá para os monitores e que eles vão ter contato com os alunos é justamente para fazer com que o uso da tecnologia seja o mais eficiente e eficaz possível, né? Porque tem o lado bom e todo o avanço tecnológico tem que ser bem manuseado. E a escola está bem preocupada com isso. De uma certa forma, falando de uma outra maneira, né? Dentro desse processo aí de modernização, tecnologia, é a gente tentar focar no humano. O que eu quero dizer com isso?
que a gente utiliza o melhor da tecnologia para a questão do conteúdo, do conhecimento. Mas toda essa parte que você falou, da compaixão, da empatia, das outras inteligências, né, corporais, sinestésicas, que fazem parte da aquisição de conhecimento de um osteopata, isso ser feito de maneira presencial e ativando muito o quê? A inteligência social, a inteligência emocional, né? Então, que cada personagem dentro da escola entenda isso e saiba trabalhar com isso é um fator importante de aprendizagem para o aluno, né? Sim, e isso está diretamente ligado à nossa missão aqui na escola, que é melhorar o mundo através do ensino e prática da osteopatia. Então, é poder atuar em cada atividade dessa com essa missão. E o que hoje a gente tem dificuldade, eu não sei se é porque de fato está escasso ou porque a gente não está conseguindo administrar tão bem, é a falta do tempo. Então, o híbrido também dá a possibilidade do aluno poder controlar a rotina de estudos dele. E é muito legal porque você pode ter 8 horas semanais, eu posso ter 4, o Gabriel pode ter 2, e a gente tem uma atividade no modelo híbrido que é a curadoria, que o monitor senta com esse aluno e fala, olha, vamos lá, quanto tempo você tem para estudar? Então começa por aqui, faz dessa forma, organiza assim. E o modelo híbrido você consegue fazer isso. Você consegue dar o play quando você quer. Você consegue até assistir a aula em 2.0. Porque, inclusive, tem estudos falando, olha, assistir em 2.0 ou 1.0, a retenção é a mesma. Que no início a gente falava, olha, não assiste em 2.0. Hoje a gente sabe, olha, não, talvez você possa assistir em 2.0. Então, isso é algo que tem que ser colocado também a favor do modelo híbrido. É a capacidade do aluno ter controle sobre a rotina dele. E o que você me fala um pouquinho dos processos de aprendizagem ou a maneira que a gente estudava hoje, antes, e que a proposta da escola de estudar hoje com relação à memória de curta duração, memória de longa duração? Isso é sensacional, Rogério, porque eu falo, já falei algumas vezes, falo de novo, eu era um crítico, um mau crítico ao modelo híbrido porque eu não entendi o modelo híbrido, né? Mas como todo mundo, na verdade, a grande maioria. E depois que eu fui vendo que a cada exposição que o aluno tem ao conteúdo de uma forma diferente, que isso ia tendo um nível de retenção tão alto, tão alto, tão alto, porque ia justamente ativando memória de longo prazo, eu falei, acho que esse modelo tem que ser levado em consideração e tem que ser bem estudado. Porque quando eu sou exposto a um conteúdo, como você falou, eu tenho uma retenção de X%. Se eu sou exposto a ele de novo, eu posso aumentar a minha capacidade de absorção, porque eu estou estimulando memória de longo prazo. Só que quando eu sou exposto a ele de várias formas diferentes, em vários momentos diferentes, isso vai ativando mais memória de longo prazo. Mas ainda tem uma coisa mais profunda, que é quando eu coloco emoção nessa história, eu consigo enraizar bastante esse aprendizado. Então não é só a repetição, porque só a repetição a gente fazia com a tabuada. Né? Mas para que eu utilizava aquela tabuada? Né? Envolvia com algum propósito meu ou não? Então, a repetição ela é importante, a diversidade ela é importante, mas se não fizer sentido para o aluno, aquilo se perde. E no primeiro dia de aula do aluno, que é uma aula inaugural, que a gente tem uma manhã super agradável com os alunos, a gente bota eles para pensarem sobre isso. Então, qual é a tua meta ao final desse primeiro ano? Como é que você vai trabalhar isso? E não é só para ele botar no papel. É para ele, quando for abrir um livro de anatomia, ele pensar, olha, eu estou estudando isso porque eu quero chegar ali. Então, isso já mexe com o sistema límbico de alguma forma. E quando a gente coloca isso com uma gamificação em sala de aula, quando a gente traz isso, seja numa aula gravada mesmo, que a linguagem tentando acessar o aluno dessa forma, não tem como eu não criar memória de longo prazo. E essas memórias elas não são feitas de forma passiva. Então, um neurônio com o outro precisam trabalhar para se encontrar em algum momento. Com estímulos repetitivos. Se a gente conseguir fazer isso durante 30 dias sem parar, ele se fixa bem, só que ninguém consegue ter isso durante 30 dias. Quando eu coloco uma emoção bem importante ali,
eu diminuo esse tempo de 30 dias para horas, para minutos, ou dependendo da emoção, para segundos. Tu não consegue lembrar de algum momento que marcou a tua vida e, pô, pro lado bom ou pro lado ruim, né? Eu, toda vez que passo na esquina que eu sofri acidente de carro, eu lembro. E eu não precisei ficar batendo o carro todo dia para lembrar daquilo. Ainda bem, né? Então, a gente está preocupado com isso, tanto nas emoções boas quanto nas emoções ruins. Então, cada vez mais a escola preocupada em que o próprio momento da prova seja um momento mais prazeroso, entendeu? Para ativar emoção nesse sentido também. Você tocou nesse assunto da prova, e uma coisa que eu venho reparando, que com essas turmas que começaram o híbrido, diferente das turmas no modelo 100% presencial que nós tínhamos, é que antes existia uma tensão de prova muito maior e resultado das provas muito menor. E que hoje em dia, como eles têm exposição ao simulado, exposição à avaliação parcial de conteúdo, isso várias vezes no ano, podendo refazer a prova, que quando chega a prova final, eles estão já muito mais habituados, mais acostumados, com os conhecimentos muito mais fixados, e que isso dá toda uma tranquilidade maior. E tem um outro ponto que eu acho importante, que eu tenho observado nesses alunos, que além de tirarem melhores notas, antes o que acontecia? A pessoa estudava o ano inteiro e ia estudar só no final do ano, perto da prova. Isso significa o quê? Que ele passou um ano inteiro sem aprofundar e sem aplicar aquilo no consultório de maneira aprofundada. E agora, como eles são, entre aspas, obrigados a estar o tempo todo expostos a esses conteúdos, aprendendo, eles colocam esses conhecimentos na sua prática clínica muito mais cedo. Então, começam a ter resultados no consultório mais cedo, começam a praticar, e a prática no consultório também é uma forma de aprendizagem, né? Então, eu vejo como um modelo com um potencial de desenvolvimento para o aluno muitas vezes maior do que o que a gente tinha antes. Eu concordo. No início da formação, a gente observa um pouco de dificuldade dos alunos, no engajamento mesmo, mas que é normal. Nossos alunos aí têm uma média de idade de pessoas que não passaram por uma formação híbrida. Então, existe uma curva de aprendizado desses alunos. Então, a gente tem consciência disso, e é por isso que a gente está muito, muito atento nesse início. Então, algumas vezes já fui para uma sala de aula, dar uma aula presencial de uma turma do modelo híbrido, que tinha um aluno que tinha tido dificuldade para criar uma rotina para poder assistir a videoaula. Não tem problema nesse início. E o que é muito interessante é que a própria turma que está conseguindo acessar, ela vai estimulando os outros a acessarem também o conteúdo. Então, a turma ela vai andando mais em conjunto. Eu, pelo menos, tenho percebido que as turmas não têm sido tão polarizadas em relação a conhecimento, em relação às turmas anteriores, que tinha o grupinho dos que estavam sabendo muito, o grupinho dos que não estavam sabendo nada, né? Eu tenho visto essa turma mais homogênea. Óbvio, cada um com a sua peculiaridade, prezando por uma rotina de estudo de um jeito, prezando por uma característica de estudo de um jeito, mas em relação ao conteúdo, menos. E você falando que a turma tem chegado mais preparada, eu acho que isso também é reflexo da própria formação docente. Então, uma formação docente que estimula os monitores, os professores, sobre o aprendizado baseado em competência, entende que o aluno ele pode ter uma dificuldade num contexto, mas ele tem a competência que precisa para ter a aprovação naquele ano, naquela formação. E eu acho que isso não tem quem perca nesse contexto, né? Perfeito. E, Vini, você por muito tempo foi supervisor de práticas. O que você identificou que a supervisão, ou seja, quando os alunos vão fazer esses atendimentos com orientação, né, tanto na avaliação quanto no tratamento, com orientação de um supervisor, quais são as aptidões que ele adquire? O que muda do aprendizado em sala de aula? Uma excelente pergunta. Eu fiquei envolvido com a prática supervisionada
desde que eu era aluno, depois virei trainee e virei supervisor. Isso passaram-se uns 8 anos, se eu não me engano, direto. E eu só saí de lá porque eu não tive jeito. É muito interessante porque a gente consegue dizer qual aluno passou na prática supervisionada só da forma que ele fala, da forma que ele olha o paciente, do tipo de pergunta que ele faz em sala de aula, não pela nota que ele tira. O nível de entendimento da complexidade humana fica mais claro no aluno que vivencia aquilo. E não só o aluno que atende, porque eu tenho alunos que estão no 5º ano, que nunca fizeram prática clínica e começam a fazer. E começam a observar o paciente. Mesmo essa pessoa no 5º ano, só de ver um outro colega de um ano inferior, talvez, atendendo naquele modelo, faz ele refletir sobre o que ele entendia sobre aquele atendimento. Então, se eu puder dizer o que me chama mais atenção é a clareza no sistema complexo que está na frente dele, que é o paciente. Ele não se assusta tanto com aquele bando de disfunção somática. O que eu faço com a técnica A, B ou C? Né? Ele consegue olhar o outro, ele consegue olhar o paciente e entender que aquilo é uma pessoa que não está conseguindo se adaptar por não sei quantas sobrecargas alostáticas, e ele talvez tenha uma possibilidade de oferta de melhor adaptabilidade. E isso faz o aluno fazer assim, tá, né? Não preciso decorar 120 técnicas para fazer a prova, é só eu entender um caso clínico e dar o meu melhor ali. Tem isso e uma outra coisa, óbvio, que é a interação que se cria nas práticas supervisionadas. É um nível de interação de aluno do 1º ao 5º ano, de unidades de todo o Brasil. Antes da pandemia, a gente recebia muitos alunos de fora, né? Então, em breve a gente vai voltar a receber alunos de fora da Itália, Espanha, que é um nível de troca absurdo. Absurdo. Isso faz um aprendizado através da convivência também, que é uma coisa que a gente preza muito. Tá? Então, eu acho além de todas as atividades que o modelo híbrido ele oferece, atuar na prática clínica, seja no modelo regular, que ele acompanha o paciente semanalmente, seja no modelo eventual, que ele passa uma semana no ambulatório, seja o itinerante, que a gente leva o supervisor para alguma unidade que ainda não tem prática supervisionada, seja nos eventos, né, os alunos poderem participar do Carnaval em São Paulo, atendendo os passistas, participarem do evento do Arnold, de fisiculturismo em São Paulo, participar da BGS. Isso é utilizar a emoção no processo de aprendizado. Né? Você atender um paciente. Isso aconteceu com a gente no Monster, no Rio de Janeiro. Foi um evento de CrossFit. Veio um paciente, não sabia se tinha fraturado ou não o punho, e fez diagnóstico diferencial, não tinha fratura, a gente atendeu e ele volta lá dizendo que ganhou a categoria dele, que foi em primeiro lugar. O aluno nunca vai esquecer daquilo. Nunca vai esquecer daquilo. Sensacional. E, Vini, te colocar um pouquinho agora numa saia justa. Se você precisasse dizer aí para um aluno seu ou para um fisioterapeuta numa roda de conversa, o que é ser osteopata? O que você diria? Mesa de quê? De bar ou restaurante? Que dê para conversar. Tá. Provavelmente essa resposta que eu vou te dar, daqui a uma semana ela seria diferente, e daqui a outra semana ela seria diferente, e daqui a um mês seria diferente. Porque eu acho que ser osteopata é isso. Né? Eu poder estar em constante reflexão sobre situações muito maiores do que a minha prática clínica. Então, eu poder abrir meus olhos, abrir meus ouvidos, ficar mais perceptível na minha pele, no meu nariz, em todos os meus sentidos, para entender o que cerca esse ambiente, esse paciente que me busca e além do paciente, a minha vida, a minha prática diária mesmo. Isso pode parecer um pouco vago, mas ser osteopata para mim é estar atento a tudo isso. E a forma que eu aplico isso faz eu me entender como um fisioterapeuta osteopata, como um pai osteopata, como um amigo osteopata, como um supervisor osteopata.
Então, eu vejo que a formação na escola, ela coloca a gente num caminho para que a gente possa chegar nessa percepção. A formação da escola não vai chegar assim, olha, você vai acabar no último dia e vai se sentir osteopata. Sim, você vai. Mas no dia seguinte você vai assim, eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa. Porque é um processo de constante evolução, né? Então, não sei se eu te respondi. Eu acho que sim, e eu acho que você, de uma certa forma, falou que o Raul Seixas estava certo, né? Eu sou uma metamorfose ambulante, né? Eu quero... Mas isso é muito interessante porque tem tudo a ver com o conceito osteopático, onde o que a gente caracteriza como disfunção somática é justamente a rigidez, né? E que a partir do momento que você tem um modelo mental rígido, um modelo emocional rígido, crenças rígidas, de uma certa forma você está travando o sistema. Então, na sua essência, ser osteopata é isso, né? É ter convicções, mas testar essas convicções, aprender coisas novas, fazer inter-relações, conexões, mudar seu jeito de pensar, seu jeito de sentir, seu jeito de entender, e que é isso que você falou. Você não é osteopata só quando você está com o paciente. Você passa a ser osteopata em todos os momentos da sua vida, né? Eu cada vez mais entendo que, como dizia o Steele lá atrás, né, que a osteopatia ela é toda baseada na natureza. Então, a gente, enquanto escola, no fundo, o que a gente tem que fazer é dar as condições para os alunos para que essa natureza, ou seja, essa osteopatia possa emerger de dentro dele. E que juntar isso que está vindo interno com esses conteúdos e esses conceitos externos é o que vai moldar o ser osteopata de cada um, né? E os anos da formação, eles são só os primeiros passos. Então, na semana passada eu estava numa unidade, aplicando prova final de quinto ano, né, da conclusão. E sempre existe aquela máxima, né, que quando o aluno acaba a formação, fizeram comigo e óbvio que a gente faz. Que a gente fala muito bem, não, agora você vai começar a estudar osteopatia. Porque você tem o mínimo necessário para que você possa seguir essa jornada. A gente conseguiu te dar isso, você conquistou esses passos. Agora você vai ter um mergulho de cabeça para fazer. E isso que você falou é sensacional. Estar flexível, né, para se adaptar. Geralmente, vamos botar assim, é o que o paciente busca quando pede pra gente um atendimento. Ele não vem pra gente porque tá com uma dor lombar, ele vem porque não consegue se adaptar. Porque se tivesse adaptado, não vinha. Simples assim. Ou se ele diz que tá adaptado, tem alguma coisa que ele tá querendo te falar que talvez nem ele saiba. Que aí o ser osteopata é tentar identificar essas coisas. Tem um artigo muito legal, um artigo qualitativo, acho que foi nos Estados Unidos, perguntaram para alunos recém-formados em osteopatia se eles se sentiam osteopatas de fato. E a grande maioria não se sentia tão osteopata assim como o título dizia. Mas o que fazia eles se sentirem muito osteopata era passar por atendimento. Então, eles serem atendidos por osteopatas fazia com que eles se nutrissem enquanto osteopatas. E que é muito interessante isso. Isso a gente vê muito na prática também. Alunos sendo atendidos. Então, alunos que vêm no meu consultório, vão no seu consultório e saem do consultório como se tivessem assistido 2 seminários. Que é tanto de ficha que cai ali, né? É bem por aí. Então, um ser osteopata que vai se formando através de cada um desses elementos e que nossa proposta docente, nossa proposta de formação vai nesse sentido. Você tem algum fato muito marcante no teu processo de formação docente, assim, que você se lembre, que quando você ou observou um outro profissional, ou quando caiu uma ficha tua e que fez toda a diferença para a hora de dar as aulas? Olha, eu tenho
Tenho alguns, assim, né? Posso contar 2 rapidinho? Vamos lá. Uma coisa que foi me marcando ao longo da formação docente, enquanto monitor, era que a cada ano, no primeiro ano eu percebi uma coisa, no segundo ano eu percebi a outra, no terceiro eu percebi a outra. No primeiro ano era como é que esse professor sabe tudo isso. No último era como é que ele consegue encantar a turma dessa forma, né? E eu tive uma coisa que aconteceu no primeiro ano de monitoria e uma que aconteceu no último. No primeiro ano, na minha segunda monitoria, o professor perdeu a voz. E eu e o professor Rodrigo Felizmino, que era monitor na época, tivemos que assumir um seminário complexo de fígado e intestino. E ali eu falei, acho que a gente dá conta. E o que foi interessante é que os alunos, eles perceberam o contexto, eles estavam torcendo pra gente. Então eles estavam torcendo para que desse certo. E de fato deu muito certo. Mas aquilo me marcou muito que era, acho que eu tenho que estar preparado para isso. E não preparado de conteúdo, porque eu estava de conteúdo. Mas emocionalmente para aquilo. Porque uma hora pode acontecer. E isso me fez dar um salto, enquanto que eu achava que dava conta de fazer, enquanto que eu me via como docente. Né? E uma outra foi no meu último ano de monitoria, monitorando o professor Paulo Dobruski. Era só eu e ele na aula e monitorando o Paulo no seminário de sistema nervoso autonômico. Né? Difícil. O Paulo não me deu um feedback no final da aula. Não me deu um feedback direto. Mas tudo que ele falava para a turma, eu sabia que ele estava falando comigo. Então ele não me deixou sozinho. Ele virou no final da aula e falou assim, preciso te falar mais alguma coisa? Eu falei, não, já falou tudo. Que é aquilo, muita coisa está sendo falada, nem que seja diretamente para você, mesmo que não seja diretamente para você. Então, o que o aluno fala da tua aula, ou a pergunta que o aluno faz da tua aula, ou a pergunta que ele não faz da tua aula, aquilo tudo está te dando feedback. Então, hoje, enquanto professor, eu tento pegar essas experiências, as boas e melhorá-las, e as piores, as ruins, também trazer de uma forma boa para o monitor que está comigo. Então, nem tudo tem que ser muito claro. A gente, de vez em quando, não dá conta de ouvir uma coisa muito clara, né? A gente entra num conflito aí. Isso você falou de uma coisa muito importante, que quando vocês foram lá para frente para substituir o professor, que a classe estava torcendo por vocês, né? E queira ou não, é isso. Nesse processo de encontro para a aprendizagem, né? Porque a aprendizagem tanto dos alunos, a aprendizagem do professor. Então, nesse encontro de aprendizagem, quando você tem uma boa relação entre os alunos, uma boa relação entre o professor, é quase como se o conhecimento e a aula elas se construíssem de uma maneira muito fluida, né? E essa construção do conhecimento em sala de aula, ela é totalmente diferente de expor um conteúdo, porque daí você passa a entender o conteúdo, muitas vezes com toques emocionais, como você falou, né? E não simplesmente ver um conteúdo para tentar decorar aquele conteúdo. Então, a construção conjunta de conhecimento com os alunos, isso é algo espetacular e que agrega para o próprio aprendizado do professor, e o professor fica emocionado com aquilo, o aluno fica emocionado com aquilo, e daí, né, todo o tecido, vamos dizer, social ganha com aquele momento, né? E no modelo que a gente ensina, enquanto especialização, que é um modelo andragógico, que é um aprendizado para adulto, o professor que está lá, ele sabe que ele está aprendendo com o aluno. Então, o professor ele é só o guia daquela jornada. Mas um aluno aprende com o outro, o professor aprende com o aluno, e não tem nada mais prazeroso do que eu voltar para casa, não com a sensação de que eu dei uma aula. É com a sensação, nossa, aprendi um bocado nessa aula de hoje. Acho que isso nutre muito mais do professor do que o honorário que ele está recebendo ali. Nesse sentido, é mais importante do que o tanto que sabe aquele professor, mas o tanto que ele tem de maturidade emocional, maturidade para não sentir que ele é o detentor do conhecimento, que ele também tem que aprender muita coisa, né? Então sair
desse modelo de egocentrismo, de que eu sei tudo, né? Eu já cheguei em salas de aula para ministrar um determinado seminário ou conteúdo, como, por exemplo, coração, pulmão, e ter ali em sala de aula pessoas que são referências na área de UTI, que entendem de coração, pulmão, muito mais do que eu, né? E eu poder estar ensinando da visão osteopática e eles me ensinando um monte de outras coisas, de visões fisiológicas, patológicas e tudo mais, né? E é uma festa daí, né? Todo mundo aprendendo. Eu acho que assim, a única diferença entre professor e aluno é que o professor está aprendendo há mais tempo, então ele tem mais vantagem do que o aluno e tem mais condição de ensinar os atalhos, né? Exato. E a gente tem que tentar. E como é que é? O próprio Vygotsky mesmo, daquela zona de desenvolvimento proximal, que eu tenho que manter o aluno numa área que ele se sinta minimamente estimulado a querer aprender, mas não tanto para que ele não queira desistir. Então eu não posso nem deixar ele parado, que não tenha provocação, no bom sentido, para poder aprender, o estímulo, mas também não posso puxar demais, senão a corda arrebenta. E um professor conseguir manusear isso em sala de aula numa turma de 30, 40 alunos, é difícil. Então, ter a ajuda da turma só ajuda nessa experiência, né? Quanto mais conectado o professor está com a turma, com os alunos, mais ele consegue sentir cada um deles. E é isso que você falou, né? É administrar o estresse na dose certa, um estresse mínimo provocativo, porém não um estresse que gere uma espécie de repulsa ou qualquer outro estado não produtivo de aprendizagem no aluno. Sim. Bom, Vini, eu acho que já tem conteúdo demais aqui. Eu acho que ficou uma conversa assim que com muitas aprendizagens e que eu espero que todo mundo lá fora também possa estar usufruindo disso. Então, não sei se tem alguma mensagem final que você queira dar aí. É só agradecer mais uma vez a confiança que você tem aí no que a gente vem fazendo na coordenação pedagógica. É muito bonito ver a evolução da escola. E obrigado por mais uma vez me convidar para estar aqui falando com os alunos e aprendendo cada vez mais com você. Aqui, seja nessa conversa, ou seja no dia a dia mesmo do trabalho que a gente tem nos problemas, nos não problemas. E quando a gente olha para um dia atrás, a gente vai ver, nossa, evoluímos um bocado. E uma mensagem para os alunos também a gente sabe que o caminho ele é difícil, né? É difícil porque ele vai envolver dedicação, vai envolver determinação, vai envolver escolhas, né? Hoje vou estudar um pouquinho mais e não vou no cinema. Mas a gente já passou por isso e vai dar certo, né? Você estudando ou não, os 5, 4, 3 anos vão continuar passando. E a gente, como instituição, vai estar do seu lado para fazer com que essa experiência seja a melhor possível. Para que você possa chegar no final dessa jornada e falar, acho que eu me sinto um pouquinho mais osteopata a cada dia. Né? Então, deixar só essa mensagem para vocês e, precisando, estamos aí pertinho de vocês. Perfeito. E acabei de lembrar desse conceito que eles falam, né, da felicidade, que tem 2 tipos, uma felicidade mais imediata, né, mais relacionada ao hedonismo, que você não precisa pôr tanta energia e está mais relacionada com o prazer de comer alguma coisa, o prazer sensual, né, com coisas mais imediatas e com pouco custo energético nosso. E um outro processo da eudaimonia, onde você realmente tem que colocar energia e trabalhar e gera um certo estresse para conseguir algo, mas que o nível de satisfação disso é inúmeras vezes maior do que aquele prazer imediato. Então, como você falou, posso ir no cinema, que gostoso. Ou posso estar estudando para algo que vai me dar não só uma satisfação, mas uma transformação enquanto pessoa e profissional muito grande. Então, reforçando o que você acabou de dizer, né?
muita força para cada um de vocês aí nos seus processos de aprendizagem e que tenha valido muito esse papo aqui com o Vini, que atualmente é uma das referências em termos de ensino osteopático na escola e eu diria também no Brasil.